Bom, boa tarde, pessoal. Bom, não importa qual seja o horário do dia, peço logo antes que tenha um ótimo dia. E também que se inscreva no canal, dê um like e compartilhe, que me ajuda bastante nesse meu trabalho. Lendo livros para o público. O livro dessa vez é Neuromancer, de William Gibson. Bom, sem atrasos, vamos dar continuidade a esta bagaça, que é o que mais importa. O que mais me importa pra mim e para quem estiver assistindo também. Se agradar a você, eu não vou mentir logo. Bom, Casey lutou contra uma vontade insana de digitar mais coordenadas e pegar o sujeito pelo pescoço. Logo acima do nó esfarrapado do cachecol velho, enfiar os polegares bem fundo na laringe do finlandês. Bom, boa tarde, disse o finlandês. Ele deu meia volta, as mãos nos bolsos, e começou a subir de volta pelo arco verde. Ei, ô boboca, disse o Flatline. Quando o finlandês já tinha dado uns 10 passos, a figura parou e se virou de leve. E o meu pagamento. O que é seu está guardado? Ele disse. O que isso quer dizer? Case perguntou, ao ver o tweed estreito desaparecer na distância. Eu quero ser apagado, disse o constructo. Eu te disse isso, não lembra? Streamlight lembrava Case os shopping centers desertos de manhã cedo que ele conhecera na adolescência. Lugares de baixa densidade demográfica, onde as horas do amanhecer traziam uma mobilidade adequada. Uma espécie de expectativa anestesiada. Uma tensão que fazia você ficar observando insetos se juntarem em enxames ao redor de lâmpadas em gaiolas sobre a entrada de lojas escurecidas. Lugares de fronteira. Logo depois dos limites do Sprawl. Longe demais da movimentação noturna nevosa do núcleo quente. Havia aquela mesma sensação de estar cercado pelos habitantes sonolentos de um mundo despertando que ele não tinha interesse em visitar ou conhecer. De negócios tediosos temporariamente suspensos, de futilidade e repetição prestes a despertar novamente. Molly havia diminuído a velocidade agora, ou sabendo que estava se aproximando de seu objetivo, ou por preocupação com a perna, a dor estava começando a abrir caminho pelas endorfinas, e ele não tinha certeza do que isso significava. Ela não falava, mantinha os dentes trincados e regulava sua respiração com cuidado. Ela havia passado por muitas coisas que Casey não entendia, mas a curiosidade dele havia acabado. Havia um quarto repleto de estantes com livros, 1 milhão de folhas achatadas de papel amarelado pressionado entre capas de tecido ou couro. As estantes marcadas a intervalos regulares por etiquetas que seguiam um código de letras e números. Uma galeria atulhada, onde Case ficou olhando fixo, através com traçados de pó. Uma coisa como etiqueta. O olhar dela rastreou automaticamente a placa de bronze. La Marière Miss Anu par ses celibatárias. Meme. Ela se deu a mão e tocou no objeto. Suas unhas artificiais fazendo clac, clac no sanduíche de Lexa, que protegia o vidro quebrado. Havia também o que, obviamente, era a entrada para o complexo criogênico da Terceira Expo. Portas circulares de vidro escuro com contornos de cromo. Ela não vira ninguém desde os 2 africanos e o carrinho. E para Case, eles haviam assumido uma espécie de vida imaginária. Ele os imaginou deslizando suavemente pelos halls de Streamlight, seus crânios escuros e lisos reluzindo, movendo-se para frente e para trás, enquanto um deles ainda cantava sua cançãozinha, cansada. E nada disso tinha a ver com a Vila Streamlight que eu tinha esperado.
um cruzamento entre o castelo de contos de fadas de Cat e uma fantasia semi-aquecida de infância do santuário interno da Yakuza. 72 e 18. Casey, ela disse, quero te pedir um favor. Ela abaixou com dificuldade para sentar numa pilha de placas de aço polidas. A finalização de cada placa era protegida por um revestimento irregular de plástico claro. Ela abriu um rasgão no plástico da placa de cima, deslizando as lâminas sob o polegar e o indicador. A perna tá mal, tá sabendo? Não pensei que ia ter que fazer uma subida dessas. E as endorfinas não vão segurar a onda por muito mais tempo. Então talvez, apenas talvez, eu esteja com um problema aqui. Então, se eu capotar aqui, antes do Riviera, ela esticou a perna, massageando a carne da coxa através do policarbono moderno e de couro parisiense. Quero que você diga a ele. Eu disse para ele que fui eu, entendeu? É só dizer que foi a Molly. Ele vai entender. Ok. Ela olhou ao redor do corredor vazio. As paredes nuas. Ali, o piso era de concreto lunar, cru, e o ar tinha cheiro de resina. Né? Porcaria? Cara, nem sei se você tá ouvindo. Casey. Ela fez uma careta de dor. Levantou-se, já esqueci com a cabeça. Que ele te disse, cara. O Wintermute, ele te falou de Mary France. Ela era metade terceira, a mãe genética de Trigenny, daquela boneca morta do Expo. Acho. Não consigo entender por que ele me contou isso, ali naquele cubículo. Um monte de coisa. Por que ele apareceu como finlandês ou alguém. Ele me contou isso. Não é só uma máscara. É que ele usa perfis de gente de verdade, como válvulas. Ele se prepara para se comunicar conosco. Chamou isso gabarito. Modelo de personalidade. Ela sacou a pistola de dardos e saiu mancando corredor afora. O aço nu e o epox escabroso acabaram abruptamente, substituídos pelo que Casey no começo pensou ser um túnel tosco, aberto na rocha sólida e a explosivos. Molly examinou sua borda e viu que, na verdade, o aço era recoberto por uma camada de painéis de alguma coisa que parecia pedra fria. Ela se ajoelhou e tocou a área escura espalhada pelo piso, imitação do túnel. Parecia areia, fria e seca. Mas, quando passou o dedo, o material se fechou como um fluido, deixando a superfície intocada. A cerca de 10 metros adiante, o túnel fazia uma curva. Uma luz amarela forte lançava sombras bem recortadas sobre as sensações de pseudopedra das paredes. Com um tranco, Casey percebeu que a gravidade ali era quase igual à da Terra, o que significava que ela teria de descer novamente depois da escalada. Agora, ele estava completamente perdido. A desorientação espacial era algo especialmente terrível para cowboys. Mas ela não estava perdida. Ele disse para si mesmo. Alguma coisa correu entre as pernas dela e saiu fazendo clique-clique pela não areia do piso. Um LED vermelho piscou. O Brown, o primeiro dos Olos, esperava logo depois da curva, uma espécie de tríptico. Ela abaixou a pistola de dardos antes que Casey tivesse tido tempo de perceber que o negócio era uma gravação. As figuras eram caricaturas de luz, cartoons em tamanho normal. Molly, Armitage e Casey. Os seios de Molly eram grandes demais, visíveis através de uma blusa de malha preta por baixo de uma jaqueta pesada de couro. Sua cintura era impossivelmente estreita. Lentes prateadas cobriam metade do seu rosto. Ela segurava uma arma absurdamente elaborada, um formato de pistola quase perdido por baixo de uma infinidade de miras, silenciadores, luzes piscando. As suas pernas estavam abertas,
a pelve projetada para frente, sua boca fixa num sorriso de crueldade idiota. Ao seu lado, Armitage estava rígido, em posição de sentido, vestindo um uniforme caqui esfarpado. Seus olhos, Casey viu, quando Molly deu um passo cuidadoso para a frente. Eram minúsculas telas de monitor, cada um exibindo a imagem azul acinzentada de uma vastidão de neve uivando. Os troncos escuros e nus, sempre verdes, curvando-se a ventos silenciosos. Ela passou as pontas dos dedos pelos olhos da televisão de Armitage. Então se virou para a figura de Case. Ali era como se Rivera e Case soube no mesmo instante que o responsável por aquilo era Rivera. Não tivesse sido capaz de encontrar nada digno de parodiar a figura que estava ali. Era uma boa aproximação daquela que ele via todo dia no espelho. Magro, ombros altos, um rosto esquecível por baixo de um cabelo preto curto. Ele precisava fazer a barba, mas no mundo real também. Molly deu um passo para trás. Olhou de uma figura para outra. Era um display estático. O único movimento era o vento silencioso das árvores escuras nos olhos siberianos congelados de Armitage. Tentando nos dizer alguma coisa. Peter, ela perguntou baixinho. Então avançou e chutou alguma coisa entre os pés da Yolmoli. Um barulho de metal batendo contra a parede e as figuras desapareceram. Ela se abaixou e pegou uma pequena unidade de display. Acho que ele consegue se plugar nessas coisas e programá-las, diretamente, disse, jogando o aparelho de lado. Ela passou pela fonte de luz amarela, um globo indecente, arcaico, embutido na parede, protegido por uma curva enferrujada de grades de expansão. O estilo do suporte improvisado sugeria de algum modo algo feito por uma criança. Ele se lembrou de fortalezas que havia construído com outras crianças em telhados e em subsolos de prédios inundados. O esconderijo de uma criança rica, ele pensou. Aquele tipo de tosqueira custava caro e que eles chamavam atmosfera. Ela passou por mais uma dezena de hologramas antes de chegar à entrada do apartamento de Trigene. Um deles descrevia a coisa sem olhos no bico, atrás do bazar das especiarias, ao se rasgar e se libertar do corpo estilhaçado de Rivera. Diversos outros eram cenas de tortura. Os inquisitores, sempre oficiais militares e as vítimas, invariavelmente mulheres jovens. Existia uma terrível intensidade do show de Rivera no 20º século, como se tivessem sido congelados no flash azul no orgasmo. Molly desviou o olhar ao passar por eles. O último era pequeno e meio escuro, como se fosse uma imagem que Rivera tivesse tido que arrastar por uma distância particular da memória e do tempo. Ela precisou se ajoelhar para examiná-lo. Ele havia sido projetado no ponto de vista de uma criança. Nenhum dos outros tinha planos de fundo. As figuras, uniformes, instrumentos de tortura, todos haviam sido displays soltos, mas aquele era uma vista completa. Uma onda escura de destroços se erguia contra um céu sem cor. Além de sua crista, os esqueletos brancos e semi-derretidos das torres da cidade, onde destroços tinha a textura de uma rede. Vergalhões finos de aço retorcidos graciosamente como fios, placas enormes de concreto ainda penduradas neles. A parte da frente poderia ter sido, um dia, a praça de uma cidade. Havia uma espécie de toco, ao que sugeriu uma fonte. Em sua base, as crianças e o soldado estavam congelados. O tableau era confuso no começo. Molly deve ter dito corretamente, porque ele a sentiu ficar tensa. Ela cuspiu e se levantou. Crianças, feras, cobertas com trapos, dentes brilhando como facas, pústulas nos rostos contorcidos. O soldado, cara de costas, boca e garganta expostas ao céu. Ela estava se alimentando. Bum. Ela disse, com algo que parecia gentileza em sua voz. Você é bem um produto de lá.
Não é, Peter? Mas tinha que ser. Nossa, Trudgiane está chapada demais agora para abrir a porta dos fundos para qualquer ladrãozinho barato. Então, Intermute desencavou você. Para que gosta, é um prato cheio. Um amante de demônios, Peter. Ela estremeceu. Mas você a convenceu a me deixar entrar. Valeu? Agora a festa vai começar. E ela começou a andar. A passo rápido, na verdade, apesar da dor, para longe da infância de Riviera. Ela sacou a pistola de dardos de coldre, retirou o pente de plástico, enfiou no bolso e o substituiu por outro. Meteu o polegar no pescoço do traje moderno e rasgou até a virilha com um único gesto. A lâmina de polegar abrindo o policarbono, duro como se fosse tecido vagabundo. Ela se libertou dos braços e pernas. Os restos farrapados se camuflando ao caírem na falsa areia escura. Então, que ensinou tua música? Uma música que ele não conhecia, tudo metais e piano. A entrada para o mundo de Trudgiane não tinha porta. Era um rasgão de 5 metros na parede do túnel, escadas irregulares que desciam até uma curva larga e rasa. Uma pálida luz azul, sombras que se moviam música. Casey disse ela e fez uma pausa. A pistola de dardos na mão direita, ela levantou a mão esquerda, sorriu, tocou a palma da mão aberta com a ponta molhada da língua, beijando pelo link do Sinstin. Tenho que dizer. Então, ele sentiu uma coisa pequena e pesada na mão esquerda dela. O seu polegar tocando uma alavanca minúscula. E ela começou a descer. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Que vocês fiquem com Deus e tenham uma ótima semana. Bye, bye. E outra coisa, eu sempre tive preguiça de ler. Mas agora não tem. Que ironia, hein? E feia hipocrisia. Isso eu digo mesmo. Se você tem preguiça de ler, cara, só lê durante uns 2 minutos. Te ajuda bastante. E voltando à frase do dia, fique com Deus e tenha uma ótima semana. Bye, bye.